pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly, Entre Livros e Personagens, e eu andei percebendo que eu mostro muitos livros de romance de época nos meus recebidos, mas que eu não falo muito deles aqui no canal, então eu resolvi fazer um vídeo com 5 motivos para vocês lerem a série dos Bridgertons. E depois desses 5 motivos eu vou falar um pouquinho sobre os casais dos livros, mas eu não vou me estender muito, então se vocês quiserem conhecer um pouco mais de cada história, eu vou deixar os links das minhas resenhas lá no blog aqui embaixo, porque eu já resenhei todos esses livros, ok? O primeiro motivo para vocês lerem a série Os Bridgertons é que, como todos nós sabemos, romances de época eles têm meio que uma fórmula. Os finais, basicamente, todo mundo já sabe quais são. Eu não vou falar aqui, porque se você não souber, você vai ter que ler para saber. E o que diferencia realmente um romance de época do outro é a forma como a autora vai desenvolver o romance, a narrativa, enfim, vai criar a história ali para cada um dos personagens, dos casais. E nessa série dos Bridgertons, apesar de serem 8 livros, a Julia Quinn soube desenvolver narrativas diferentes, enredos diferentes, premissas diferentes para cada um dos casais. Então eu acho isso muito legal, eu acho um ponto extremamente positivo dessa série. E eu acho que por isso vocês deviam dar uma chance sim para os Bridgertons. Segundo motivo para vocês lerem os Bridgertons é se vocês, como eu, eram apaixonados por Gossip Girl, com a Gossip Girl com aquele humor ácido, tecendo cada comentário sobre a sociedade e tudo mais, e os personagens, vocês vão amar os Bridgertons, porque aqui nós temos uma Gossip Girl vitoriana. A Lady Whistledown, eu acho que eu tô falando o nome dela errado, mas se eu tiver, vocês me corrijam, porque eu sou péssima de pronúncia. Ela é uma Gossip Girl vitoriana, como eu disse. Ela faz folhetins e ela distribui esses folhetins onde ela tece os comentários sobre a sociedade, sobre as roupas das mocinhas, sobre o caráter de cada um deles de uma forma ácida, de uma forma bem irônica, e isso foi um outro ponto maravilhoso pra mim, assim, nos livros. Eu me divertia muito com a coluna dela. E quando a coluna dela se encerra em um dos exemplares, que eu não vou falar qual é, a gente passa a ter, primeiro, uma troca de cartas, que também é muito legal. Depois, uma narrativa, como se os personagens estivessem um livro dentro de outro livro, sabe? Que também foi um ponto muito legal, que eu gostei muito. Enfim, tem essas diferenças, assim, porque a partir de um determinado livro a Lady Whistledown não aparece mais, mas enquanto ela tá, a gente, é diversão garantida. Então eu acho que é um dos motivos, sim, pra vocês conhecerem essa série. Terceiro motivo pra vocês conhecerem os Bridgertons, a narrativa da Julia Quinn. Pode parecer até meio repetitivo depois de tudo que eu falei nas minhas resenhas lá no blog. Mas, gente, a Julia Quinn narra de uma maneira tão fluida, tão envolvente e, assim, o ritmo de leitura é tão bom que não podia deixar de ser um motivo para vocês conhecerem essa série. Eu me apaixonei muito pela escrita dela e, às vezes, quando eu pego um romance de época, eu ainda fico meio assim, tipo, nossa, mas... Porque o uso da Julia Quinn era eu pegar um livro e eu não conseguia largar antes de terminar. Ela envolve muito o leitor. E, assim, eu vou ser muito sincera, a maioria dos livros eu li em um dia porque eu não conseguia largar. Então, vocês têm que conhecer essa narrativa maravilhosa, por favor. Então, né, conheçam por essa série. Ok? Ok. Quarto motivo pelo qual vocês devem ler os Bridgertons, as mocinhas dos livros. Nem todas as mocinhas são Bridgertons. Por exemplo, nós temos o livro do Anthony, do Benedict. Enfim, temos outros livros que os mocinhos Bridgertons também estão encontrando amor. Mas por mais que as mocinhas não sejam Bridgertons, elas são mocinhas muito irreverentes, muito divertidas e muito fortes, assim. Elas têm uma coisa na cabeça e querem seguir aquilo, enfim. A última mocinha é a mais diferente delas, então, assim, eu acho que ela não se encaixaria nesse padrão que eu falei. Mas as outras, principalmente as Bridgertons, elas fazem o que dão na telha e elas divertem muito o leitor e fazem o leitor pensar também, porque elas são mocinhas inteligentes, elas são diferentes do padrão que a época impunha, porque a Violet, ela não criou os filhos para serem bonequinhos da sociedade. Então é outro ponto que eu adoro nessa série e que eu acho que vocês também vão adorar se conhecerem. Então, outro ponto. E o quinto motivo para vocês lerem os Bridgertons são os próprios Bridgertons. Sim, gente, é uma família encantadora. A matriarca, ela cuidou dos filhos praticamente sozinha. O Anthony, eu acho que era o mais velho quando o Edmund, que era o marido da Violet, morreu. Então, assim, ela é aquela mãezona, sabe? Que na época não era tão comum. E às vezes ela vê os filhos dela desdenhando das pessoas com quem eles vão, assim, né, vão se apaixonar. E ela fica tipo, sei que você vai gostar.
E assim, é uma família divertida, é uma família que mesmo às vezes surgindo uma diferença entre eles, quando um precisa do outro, eles estão sempre lá e eles estão fazendo aquelas intromissões do amor pra juntar as pessoas que eles acham que os irmãos têm que ficar assim. Então assim, é aquela família, sabe? Aquela família grande, unida, que é muito bom de acompanhar na literatura. Então, os Bridgertons têm disso. Eu fico encantada. E como prometido, eu vou falar agora um pouquinho sobre cada um deles, mas de uma forma bem rápida, tá, gente? Eu não vou entrar, e se vocês quiserem conhecer mais sobre cada um dos livros, leiam as resenhas lá no blog. Se lerem, comentem também, porque, né, faz bem. Só pra constar, os filhos dos Bridgertons, da Violetta e do Edmund, são 8 filhos, mas são em ordem alfabética. Não, os livros não são em ordem alfabética, mas assim, é engraçado, né, gente? Eles usaram quase o alfabeto inteiro. Mentira, né? Também não exagera, né, Poliana? Enfim, aqui a gente tem o livro da Daphne e do Simon. A Daphne é uma moça diferente, assim, pra sociedade, porque, como eu falei, ela tem uma opinião mais forte. Os Bridgertons, eles querem se casar por amor, eles não querem se casar simplesmente por se casar. E a Violet não obriga nenhum deles a se casarem sem que eles encontrem um par perfeito. E aqui a Daphne, ela vai fingir que é noiva do Simon, que é um amigo do irmão dela, porque ele tá cansado das mocinhas atacando ele, querendo que ele se case na sociedade. Só que é claro, né, gente, que esse noivado forjado não ia ficar só no noivado forjado, porque é um romance de época, né? E pra saber mais sobre a história, vocês vão ter que ler a resenha e ler o livro. O segundo livro aqui é o livro do Anthony. O Anthony é o irmão mais velho dos Bridgertons, é o homem mais velho, então ele é o responsável pela casa. E ele viu o pai morrer, então ele ficou marcado com aquilo. E ele acha que já tá na hora dele se casar mesmo, que já passou do tempo. E ele vê uma moça na sociedade que se chama Edwina. E ele quer se casar com a Edwina, só que tem um pequeno problema. A Edwina já declarou que só se casa se a irmã mais velha, a Kate, aprovar o pretendente. E o Anthony é tudo que a Kate despreza. Então, assim, ele vai ter que conquistar a Kate antes de conquistar a Edwina. E é claro que o envolvimento dos dois também vai ser uma coisa assim que vai aproximá-los, que a partir do momento que ele começa a se aproximar da Kate, ele vai vendo que ela não é uma solteirona ranzinza e que ela é uma mulher muito inteligente, e que nós temos uma abelha casamenteira muito divertida. Esse pra mim é um dos livros mais divertidos da série, vale muito a pena ler. O terceiro livro é o livro do Benedict, com a Sophie. Aqui vai ter meio que uma releitura de Cinderela, porque a Sophie, ela era uma mocinha que o pai se casou com uma mulher, com a madrasta dela, que tinha mais 2 filhas, e até a sua morte eles a tratavam muito bem. A partir do momento que ele morre, ela passa a ser a gata borralheira da casa. E ela fica muito triste porque a família dos Bridgertons vai dar um baile muito chique e ela queria muito ir, mas, né, ela não tem roupa, não tem nada. E de uma forma, ela acaba indo nesse baile, mascarada, era um baile de máscaras, e o Benedict fica encantado com ela, ele acha que encontrou o amor da vida dele. Só que da meia-noite ela pica a mula e ela, né, vive sonhando com esse rapaz mascarado que falou que ele era o amor da vida dela. E eles vão se reencontrar 3 anos depois, quando o Benedict salva ela das garras de um bêbado, mas não a reconhece. E aí a gente vai ver mesmo o desenvolvimento do romance dos dois. O quarto livro é o livro da Penélope e do Colin, que são, de longe, os meus personagens favoritos da série. A Penélope, ela escuta anos antes o Colin falando, debochando, né, como se casar com ela fosse a coisa mais absurda do mundo. Só que a Penélope, ela é uma moça que ela é considerada insossa pela sociedade. Mas quando as pessoas começam a conversar com ela, veem que ela tem um humor ácido, que ela é uma moça muito inteligente e que ela sabe fazer piada na hora certa e que ela é super reverente, assim. Mas só depois que ela conhece a pessoa, porque até conhecer as pessoas ela é bem travada. E o Colin é o irmão da melhor amiga dela, que é a Eloise. E eles vão se reaproximar depois de um tempo que o Colin volta, acho que das Índias. Enfim, ela vai descobrindo os segredos dele, ele vai descobrindo os segredos dela, e eles vão se aproximando, e é a minha história amorzinho, gente. O quinto livro é o livro da Eloise e do Sir Philip. A Eloise começa a trocar cartas com o marido da falecida prima dela, eu acho que é prima mesmo. E eles vão trocando carta e eles vão se encantando. E a Eloise e a Penélope, eles acreditavam que iam ser solteironas na sociedade pra sempre. Então, quando a Penélope se aproxima do Colin, né, a Eloise fica assim, meu Deus, eu vou ficar sozinha. E ela se assusta.
E ela pensa naquele cara que tá mandando as cartas pra ela e que falou que teria intenção, talvez, de conhecê-la e se casar com ela. Ela pega as coisas dela e vai pra casa desse homem, uma mocinha solteira, no século em que estavam, e faz uma dessas, assim, que é um absurdo pra todo mundo da sociedade. E chegando lá na casa do Sir Philip, ela conhece os filhos endiabrados dele, que são um amorzinho. Quando você começa a conhecer a história deles, vai envolvendo muito. E, enfim, ela vai pra casa dele, ele não é o que ela espera. Ela também não é o que ele espera, mas, né, o amor vai surgindo nos lugares bem desesperados. Sexto livro acho que o livro que eu menos gosto da série, mas ainda assim é muito bom. Que é o Conde Enfeitiçado, que é o livro da Francesca. A Francesca e a Daphne, elas meio que beiram idade. E a Francesca, ela sempre se sentiu por fora da família dos Bridgerton, sabe? Sempre tem uma família muito grande, aquele que se considera, sabe, meio que a ovelha negra, que não se encaixa. Esse é o caso da Francesca. A Francesca, ela tá casada com o John. Ela tá vivendo uma vida feliz, ela ama o marido dela. Ela, o John e o Michael, que é o primo do John, são melhores amigos. Só que ela não contava é que o Michael é apaixonado pela esposa do primo, desde que ele a viu pela primeira vez poucas horas antes do casamento. Então, assim, né? O John morre, ele tem um aneurisma. E muitos anos depois, o Michael se afasta porque ele não consegue conviver com a esposa do primo, gostando tanto dela. E sabendo, né, que o primo não tá mais lá, enfim, ele acaba se afastando. Ele faz uma viagem, acho que para as Índias, eu não sei se foi ele, se foi o Colin que foi para as Índias, enfim. E muitos anos depois ele volta. E ele volta justamente quando a Francesca tá querendo achar um outro marido porque ela quer ser mãe. Então ela vai voltar para a sociedade, vai voltar para os bailes para tentar encontrar o marido ideal para ser o pai do filho dela. Só que nisso, né, o Michael vai ter que lutar com esse sentimento de estar roubando a vida do primo dele, porque ele assumiu o título meio que, né, por sorte, entre aspas, né, porque ele viu uma pessoa que ele amava muito morrer. E ele vai ter que conquistar a Francesca, que acha muito errado se apaixonar pelo primo do ex-marido, que por acaso é um dos melhores amigos dela. Então é uma história muito bonita também, é uma história, acho que tem mais sentimento, é mais profunda. Enfim, esse é o sexto livro da série dos Bridgertons. Sétimo livro é o livro da Rhian Seat, que é a mais parecida com a Lady Danbury. Ela não tem papas na língua. Ela é uma mulher muito inteligente pra época. Parece até estranho eu falar isso, né? Mas a Rhian Seat, ela é muito inteligente. E os homens não querem isso nessa época, gente. Que homem queria uma mulher inteligente? Enfim. E a Rhian Seat, ela é muito inteligente e ela vai conhecer o Michael, que é o neto da Lady Danbury, que tem problemas com o pai. E tem um segredo também que ele vai descobrir depois. E a Rhian Seat é impulsiva, ela tá ali com a Lady Danbury lendo sempre romances com ela. E ela vai tentar traduzir um diário, que tá em italiano, que deixaram pro Michael. Então é assim que a aproximação dos dois, e é muito legal essa história, vale muito a pena, vocês vão rir muito, vocês vão se divertir muito. E por último, nós temos o livro do Gregory, que ele vê os irmãos dele todos se casarem por amor, então ele quer também aquilo pra ele. Ele não quer ser um mocinho que, enfim, que se casou por se casar. E quando ele vê a Hermione, o Watson, pela primeira vez, ele acha que ela é o amor da vida dela. E ele não repara na Lucy, que é a amiga que tá do lado dele. E a Lucy, cansada de ver a amiga se envolver com uma pessoa que não vale a pena, e se tá pensando em fugir com ele, se casar, ela resolve ajudar aqui o Gregory a encontrar, a se aproximar daquela menina pra ela ver que, né, ele é o amor da vida dela. Essa Lucy, ela tá comprometida com um cara que ela não ama, mas a Lucy, ao contrário de todas as mocinhas dos livros, ela não tá caçando amor, não, ela tá querendo uma vida confortável, ela tá querendo encontrar um homem pra se casar e pra constituir família. É o objetivo de vida dela, como de todas as moças da sociedade, então ela é a mais diferente de todos os livros. E o Gregory, ele acha que tá apaixonado por essa amiga dela. A Hermione se envolve no escândalo e acaba se casando, e é quando o Gregory percebe que, na verdade, ele gosta da Lucy. Que tudo aquilo que o encantava tá na Lucy. Só que, né, gente, a Lucy tá comprometida e ele vai ter que correr contra o tempo pra tentar conquistar o amor da vida dele. E essa é a série dos Bridgertons em fora de ordem, né, porque eu peguei tudo ao contrário. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se convencido a dar uma chance pra essa série. Não se assustem com o tamanho, são 8 livros, mas que é uma série que você lê assim, de tão boa que é.
E fica aqui minha recomendação, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum livro, só consultar as resenhas aí embaixo ou me perguntar aqui nos comentários que eu respondo. E é isso, um beijo pra vocês, não deixem de comentar, de curtir, de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo!